Meus queridos irmãos, paz do Senhor Jesus, é muito bom esse momento de compartilhamento bíblico-teológico com todos que passarem por aí. É muito importante a sua presença, você pode comentar esse vídeo à vontade. Nós vamos tratar de antropologia, a visão panorâmica do Gênesis e trazer relatos da criação. E é evidente, é bom que se fique claro isso daqui, eu não tenho a pretensão nenhuma de esgotar esse assunto e evidentemente que em 3 vídeos, que é a minha proposta que farei aqui, esgotar o assunto, tem a última palavra nessa matéria, seria até muita soberba da minha parte, muita arrogância, visto que é uma matéria pungente, uma matéria muito fecunda, muito fértil. O livro do Gênesis é fértil, por assim dizer, e tem muita informação, então seria necessário dezenas, quem sabe centenas de vídeos ou centenas de aulas. E eu desejo que esses vídeos que a gente vai gravar aqui, sequência de 3, né? 3 aulas, seja motivo de provocação. Essa é a palavra mesmo, provocação, para que você se aprofunde mais no primeiro livro das Escrituras, se aprofunde muito mais, evidentemente, nos escritos de Moisés, que não se redundam apenas ao Gênesis, vai continuar em Êxodo e assim sucessivamente até o Pentateuco, que é o Pentateuco, terminando no Deuteronômio. E esse é o meu desejo, esse é o meu sincero desejo com relação a isso, tá? Então a palavra Gênesis vem do latim, do título grego do livro, tá certo? No hebraico, o livro recebeu este nome por causa da sua primeira palavra, no princípio, né? Bereshit, tá? O termo Gênesis significa origem e, portanto, é um título apropriado para um livro que revela a origem de toda a história humana, tá? E a gente observa um fato interessante. Já no primeiro versículo do Gênesis, que é muito parecido com o primeiro versículo do Evangelho de João, se você observar, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Aqui é diferente no Gênesis, né? No princípio, no Bereshit, ou seja, na origem, criou Deus os céus e a terra. Eu acho interessante que quando aparece essa palavra céus, a informação que a gente tem de imediato é que ela, evidentemente, é até muito redundante que eu vou dizer aqui, ela está no plural. E Paulo fala que ele subiu ao terceiro céu. Então, se Paulo fala isso lá na segunda carta aos Coríntios, que ele sobe ao terceiro céu, então eu acredito, por essa informação teológica, bíblica que Paulo nos dá, nos informa, e evidentemente ele, debaixo de uma inspiração do Espírito Santo, ele deixa claro da existência de um primeiro céu, de um segundo céu, e ele fala que ele subiu ao terceiro. Tem um texto no segundo livro de Crônicas, no último capítulo de Crônicas, dizendo o seguinte, que a oração dos sacerdotes, ela chegou até a santa habitação de Deus, que é os céus. Então a gente observa que Deus, ele não mora, não habita, né, no céu, ele habita nos céus. Temos a informação de Paulo, temos informações em Crônicas, temos a informação no primeiro livro da Bíblia de uma criação de céus, mais do que 1, 2, 3, quantos céus, né? Então a gente observa que essa informação aqui teológica para nós é uma informação carregada de astronomia, não astrologia, tá? Não confunda, astronomia. Em que sentido? Astronomia, porque aqui está designando a criação dos astros, estrelas, planetas, constelações, sol ou sóis, que seja, lua ou luas, e por aí vai, sucessivamente. Por que não colocar aqui o sistema solar como um todo? Por que não colocar aqui as constelações? E diz a ciência astronômica que existem milhões de galáxias, e dentro dessas galáxias tem milhões de estrelas. Então imagine a imensidão, o tamanho, digamos assim, a forma com que Deus cria tudo que o nosso olho não vê e que o nosso olho vê também.
Inclusive, a palavra céus aqui, gente, ela vai remeter a estrelas, ela remete a estrelas. E estrela na Bíblia, ela tem duas aplicabilidades. Aplicabilidade de anjos, tá? No Apocalipse vai deixar muito claro, tem uma farta documentação no Apocalipse, que estrelas é uma designação de anjos. E estrela aqui também é estrela, como é isso aí que você vê brilhando no céu. Estrela de primeira grandeza, estrela de quinta grandeza, isso é uma designação da astronomia. Uma estrela de quinta grandeza, por exemplo, é uma estrela 5 vezes maior do que o planeta Terra. E claro, lembrando aqui para vocês, Jesus falou que as estrelas cairão dos céus. Evidentemente que quando Jesus fala isso no Evangelho de Lucas, até inclusive, potência do céu abalada, estrelas caindo do céu, ele não está falando de estrela como astro. É uma designação de anjos, muito casado até inclusive com o Apocalipse capítulo 12, uma invasão demoníaca, angélica, estelar aqui no planeta Terra. Mas esse assunto é mais no campo da escatologia, e aqui a gente está tratando no campo da criação como um si, tá? É uma visão panorâmica, evidentemente. Vai ser impossível, é claro, já falei isso para vocês, passar por todos os capítulos do Gênesis. Não tem como a gente fazer isso. Vamos trazer focando a questão da criação como um todo. Então, no capítulo 1 do Gênesis, como eu já estava falando a vocês, no princípio criou Deus os céus e a terra, acreditamos que existe um interregno, uma vacância, por assim dizer, de milhões de anos, de milênios, quem sabe, entre o verso 1 e o verso 2 aqui. Várias linhas teológicas, vários eruditos concordam com essa premissa de que aqui está um período muito grande. Se a gente for pensar que a Terra só tem 6.000 anos, até é uma certa infantilidade nossa, tá? A Terra tem milhões de anos. Alguém me perguntou uma certa vez se eu acredito que dinossauros existiram na Terra. Evidentemente que existiram na Terra, né? Tanto é que os fósseis, aquelas ossadas que estão em museus mundo afora, testificam, provam, documentam essa premissa. Mas por que a Bíblia não diz? Irmãos, a Bíblia não é um livro de arqueologia nesse sentido. A Bíblia não é um livro de paleontologia nesse sentido. A Bíblia não está aqui para explicar como é que o Tiranossauro Rex, como que os pterodátios foram destruídos e assim por diante. Não é o propósito da Escritura. O propósito da Escritura é a salvação do homem, que a Bíblia é um livro antropológico. A Bíblia é um livro que vai tratar de antropologia, a ciência do homem, a doutrina do homem, por assim dizer, a forma com que esse homem se perde, a forma com que esse homem é criado, a forma com que esse homem anda peregrinando desde a expulsão do Gênesis até encontrar sentido para a sua vida, ou seja, o senso da salvação proporcionada por Jesus no Calvário. Então a Bíblia é um livro que explica, que documenta a redenção do homem, como um todo, nesse caso. Ele sendo expulso do Éden no começo, e ele voltando lá, Apocalipse 21 é uma ideia basicamente da eternidade. Ele vai voltar a provar as delícias daquilo que ele perdeu quando foi expulso do Jardim do Éden por causa do seu pecado. Isto posto, nós temos nos primeiros versículos do Gênesis, os dias da criação estão aqui relatados a partir do versículo 3, né? Disse Deus, haja luz e houve luz. Primeira coisa que Deus cria, o termo hebraico para luz é or. Então Deus criou a luz primeiro, e logo à frente a gente vai ver que Deus criou um luminar para governar o dia, né? E um luminar para governar a noite. Mas parece que aqui ele está criando a luz primeiro. Então parece que a criação do sol é uma coisa e a criação da luz é outra coisa também. Mistérios de Deus, coisas extraordinárias que Deus faz. E nós temos aqui os dias da criação, os relatos da criação, capítulo 1 do verso 3 até o capítulo 2, versículo de número 3. E abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra como o Criador fizera. Então aqui não é Deus descansando um descanso físico, ou seja, Deus
eu estou muito afadigado, muito estressado por tudo aquilo que eu criei. Não. Aqui, Gênesis 2 e 3, é Deus simplesmente encerrando a sua obra. Encerrando a sua obra. Eu não vou entrar no mérito aqui que se foram 7 dias de 24 horas, porque a contagem de dias para Deus é uma coisa, para nós seres humanos, para nós humanidade é outra coisa, tá? Outra coisa bem diferente. Então aqui Deus, ele simplesmente, ele cessa a sua obra. Ele abençoa o 7º dia, santifica esse 7º dia, ou seja, separa como se fosse uma celebração daquilo que ele havia terminado. E a gente vai ver mais à frente, né, nos outros relatos do período da lei, período do Antigo Testamento como um todo, a forma com que o povo judeu apenas encarou o 7º dia, o Shabat. O Shabat, que eles param todas as suas atividades até hoje, é uma aliança entre Deus, não, e a humanidade, tá? Aliança entre Deus e a nação de Israel. Mas eu não vou entrar nesse mérito na questão, tá, gente? Então aqui a gente vê também que toda a criação de Deus, só frisando o que eu já falei, começa no capítulo 1, versículo 3, ela vai até o capítulo 2, versículo de número 3, quando Deus termina a obra da sua criação. Mas faltava, por assim dizer, aquilo que Deus vai chamar de Kefer, a coroa da sua criação. E nós vemos o relato dessa criação quando está sendo registrado no capítulo 1, a partir do verso 26, aqui é a explicação da criação ampla de Deus. O que é a criação ampla de Deus? Todos os seres humanos têm 2 gêneros, homem e mulher, macho e fêmea. Todos os seres humanos foram dotados com imagem e semelhança de Deus, todos eles. Todos os seres humanos passam por esse processo aqui, quando Deus o faz a sua parte material e quando Deus, na sua misericórdia e na sua sabedoria, sopra no seu nariz o fôlego de vida. Aí a Bíblia diz que ele passa a ser uma alma vivente. Então todo ser humano que tem aqui no planeta, seja crente ou seja descrente, não interessa, ele é uma alma vivente. Porque se o camarada está caminhando, está falando, está enxergando, ele é uma alma vivente. O que deu vida para ele não é tão somente a sua parte externa, é a sua parte interna, porque nós somos, eu posso afirmar isso para vocês, somos elemento de cima e elemento de baixo. Elemento de baixo é Deus indo no pó da terra, o processo que ele criou Adão. Você sabe muito bem o processo. No pó da terra, quando ele declara, né, verso 26 do capítulo 1, façamos o homem, façamos. Me parece que Deus não está agindo sozinho, né, gente? Tem alguém trabalhando com ele, tem alguém agindo com ele. Então está aqui embutido, quem sabe, né, vamos pensar nisso, ação da Trindade, ação de anjos, quem sabe? Penso que não, mas vamos pensar nessa questão, vamos pensar nas possibilidades. Uma coisa é certa, na feitura do homem, Deus não está agindo sozinho. Quando ele está criando todas as coisas, ele só está falando, só está dizendo. E a gente vai ler lá em Colossenses que todas as coisas, capítulo 2, lá você se lembra desse texto, todas as coisas foram criadas por ele, está falando de Jesus, por ele, por causa dele, por intermédio dele. Então Jesus está na criação de todas as coisas. Mas quando chega, digamos assim, gente, nesse ponto do versículo 26 do capítulo 1, aqui parece que a dinâmica da criação ela vai mudar, senhores. Ela vai ser diferenciada, porque aqui é Deus não mais sozinho. É aqui Deus dizendo, vamos fazer? Se vamos fazer, tem mais alguém chegando para fazer com ele. Tem mais alguém chegando para labutar com o Senhor Deus, com Hashem, conforme os judeus dizem, na obra daquilo que seria a coroa da sua criação. O termo coroa hebraico é kefer, a kefer da sua criação. Por que coroa? Estaria acima de tudo. Os animais foram criados em dias anteriores e assim por diante, natureza e tal, luminares, mas aqui Deus está criando a coroa. Então aqui ele não usa mais a fala, o verbo, o seu poder de falar e as coisas aparecerem, serem criadas. E aqui é Deus colocando a mão, gente. Colocando a mão, porque aquilo que ele criaria seria de muita importância. Tanto é que essa criação, Deus designaria dizendo para essa criação, o homem, você é minha imagem e você é minha semelhança.
E para este homem é Deus dizendo, olha, encham a terra, se multipliquem, sejam fecundos. Então me parece que para esta criação, para este homem aqui, que seria um homem dotado de inteligência, dotado de sabedoria, dotado de livre vontade, um homem que é colocado dentro do jardim que Deus planta no Éden para fazer a sua vontade. Então aqui está a perfeição da criação de Deus, o homem dotado de um corpo, dotado de uma alma e dotado de um espírito. E este homem aqui, segundo o relato do Gênesis, capítulo 1, a partir do verso 26, aqui nós vemos a criação ampla de Deus. Todos os homens nasceram assim, com corpo material e com corpo espiritual. Corpo espiritual que eu digo, a sua alma e seu espírito que está dentro dele. Mas no capítulo 2, a partir do verso 4, a gente vai ler as origens do homem e as origens da mulher. Aqui é o relato novamente, porque agora vai ser a criação específica. Capítulo 1, a ampla. Capítulo 2, a criação específica, quando aparece os nomes até inclusive de Adão e de uma mulher chamada Varoa. Dentro do Éden, a mulher era conhecida apenas como Varoa. Muito bem. No capítulo 2, meus irmãos, começa assim as informações de Moisés. Assim, pois, foram criados os céus aqui de novo, e a terra, e todo o seu exército. O que é exército dos céus? A gente volta àquilo que eu já falei na primeira aula. Exército dos céus são planetas, são constelações, são estrelas enquanto astro, a Lua, a Via Láctea, as outras galáxias, outros planetas, se porventura existem, um buraco negro e assim por diante. Tudo que está aí no céu está aqui. É chamado, Moisés chama de exército. Só que aqui também, gente, exército, Moisés está dando uma hierarquia aqui também. Ele está citando anjos. Então, Gênesis capítulo 1, criou Deus, no princípio criou Deus os céus e a terra, os anjos estão embutidos ali. Os anjos estão também ali. E pela escritura a gente vai descobrindo, falando da matéria de angelologia, se fosse o caso, que anjos estão divididos em hierarquias. Temos arcanjo, temos querubim, temos serafim e temos anjo. Tá? Temos isso. A palavra anjo no grego é angelos. A palavra anjo no grego é malak. E eu acho interessante, tanto a palavra grega quanto a hebraica, senhores, ela significa mensageiro. Então os anjos, me parece que eles foram criados nesse sentido, já que a designação etimológica da palavra é mensageiro, a impressão que se dá, o que se passa para nós, é que eles foram criados para essa funcionalidade de serem mensageiros, trabalhando a serviço de Deus, evidentemente. E claro, aproveitando o gancho, falando de anjos agora, nós vamos encontrar anjos guerreiros. Tem muita batalha de anjo no Apocalipse, tem muito anjo no Antigo Testamento, um anjo do Senhor naquela noite fatídica, os exércitos assírios que nos dizem, né? Todos destruídos naquela noite e assim sucessivamente. Mas o que é importante aqui é que quando Deus estava criando os céus, ele estava criando os exércitos que comporiam esses céus também. E um fato importante para a gente não se perder na questão, a gente tem que ver que essas pitadas aqui de criação, de antropologia, falando de céus, é uma eternidade pregressa. Bem antes de todas as coisas que Deus criou nos céus, os exércitos dos céus e tal, a gente observa que não é uma cronologia, gente. Então eu não posso colocar aqui, e resumir tudo que está acontecendo aqui em dias de 24 horas. Deus hoje criou isso e amanhã ele vai criar aquilo dentro do nosso relógio, dentro daqui do nosso cronos. Não é impossível a gente colocar dessa forma, e até meio fantasioso a gente pensar dessa maneira. E o que eu falei na nossa primeira aula, a criação ampla de Deus, capítulo 1 do Gênesis, quando Deus diz, façamos o homem, né, conforme a nossa imagem, segundo a nossa semelhança, tá certo? Onde está escrito verso 26 e verso 27, criou, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Eu gosto muito da expressão pictórica, vou usar esse termo aqui, das letras, dos caracteres em hebraico, porque a língua hebraica você pode escrevê-la, evidentemente você escreve da direita para a esquerda, tá?
E você pode também desenhar os caracteres hebraicos. E é pictórica por quê? Porque cada caractere ele tem uma significância. Exemplo, a palavra homem aqui é a palavra ish, a palavra mulher é a palavra isha, que é a designação macho, a designação fêmea. Então, na mente de Deus, o homem não é só homem, ele é macho. Na mente de Deus, a mulher não é só mulher, ele é fêmea também. E a palavra homem aqui, gente, língua hebraica, sentido pictórico, em formato de símbolos no caso, a palavra homem aqui é ish, ou seja, aquele que é pontudo, fala da sua autoridade, evidentemente está falando da sexualidade do homem. A palavra mulher aqui, a palavra isha, ou seja, aquela que é mulher, aquela que é fêmea, e essa palavra isha quer dizer curva. A mulher é uma curva, o homem é uma ponta. Olha os desenhos que a língua hebraica nos remete, trazendo aqui, gente, uma ideia, entendam-me por favor, tá? Estou falando de criação, uma ideia de heterossexualidade desse casal aqui. Um homem que é uma ponta, uma mulher que é uma curva. Olha a ideia que a língua hebraica pictórica, como eu falei para vocês, ela vai trazer para nós. Uma ideia exatamente para a funcionalidade que Deus falou. Façamos o homem, né, conforme nossa imagem, nossa semelhança. E Deus já começa no verso 28, dá ordem para ele. Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Ou seja, vocês são dominadores aqui, tá, seres humanos? Tá bom, homem, mulher. Lembrando que a Eva, ela só foi ser chamada de Eva quando eles saíram do Éden. Aqui dentro o Adão chama ela de varoa, da Eva só lá fora, tá certo? Então, nesse caso específico, nós vemos o gênero que Deus criou, gênero macho, né, homem, gênero feminino, mulher, fêmea e assim por diante, para essa finalidade de encher a terra, a finalidade de ser fecundo, a finalidade, de se multiplicar. Então, evidente aqui, gente, zero preconceito da minha fala aqui, zero mesmo, tá? Evidente aqui que Deus está criando na sua mesa de projetos aqui, criando o homem para uma finalidade. Deus queria povoar a terra, tá? E aqui, veja bem, vamos imaginar que o Adão não pecou, vamos imaginar que o Adão não cometeu pecado nenhum. O Adão, ele seria o único genitor aqui nesse planeta. E a ordem inicial foi para povoar o Éden. Não estou falando agora do planeta Terra, todos os continentes, as Américas, a Europa, a Ásia. Não era dividido assim, claro, né? Mas o que nós temos hoje, em termos de mapa, de carta, de mapas, digamos assim, no mundo todo, a ideia inicial não foi nessa perspectiva, foi na perspectiva do Éden, né? Quer ter 10 filhos, quer ter 50, né? Pode ter vontade, mas não enche a terra sozinha, tá? A ordem, ela recai para a humanidade que enche a terra, que povoa a terra, e assim sucessivamente. Muito bem, então nós observamos um fato aqui que é ponto pacífico. O primeiro homem a ser criado no planeta foi o Adão, gente. A primeira mulher a ser criada no planeta foi a varoa. Claro, expulsos do Éden, o Adão que vai dar o nome para ela, de Eva. A palavra varoa significa aquela que saiu de mim. A palavra Eva significa mãe de toda a humanidade. Então me parece que lá dentro do Éden, a varoa era só dele, digamos assim. Mas quando são expulsos do Éden, a varoa é mãe de toda a humanidade. Então mudou a circunstância, mudou a perspectiva com a expulsão, porque o pecado deles, tá? Enfim, a gente pode até imaginar isso, ele trouxe um monte de efeitos colaterais eternos, e esses efeitos chegou até nós, gente. Nós herdamos, somos herdeiros do pecado de Adão, herdeiros da expulsão do Adão. Precisamos de um Redentor, precisamos de um Salvador. Alguém me falou certo, pastor, eu não estava lá no Gênesis, lá no Éden, quando o Adão pecou, lá no livro do Gênesis, o que eu tenho a ver com isso? Eu falei, é verdade, você não tem nada a ver com isso, mas você também não estava na cruz do Calvário quando Jesus morreu. Então, já que você está se sentindo, digamos, inocentado porque não pecou o pecado de Adão, então não se sinta absolvido porque você não estava na cruz quando Jesus morreu para nos resgatar. Então, você vê que o pecado é retroativo, né? Mas a salvação também, nesse sentido, ela funcionou de forma
retroativa nesse caso. Mas sim, o que eu estava frisando para vocês, o primeiro homem criado, Adão. Primeira mulher criada, a varoa ou a Eva. Então aqui não tem uma terceira via. Alguém falou assim, mas o Caim, quando ele mata o Abel, ele foge, encontra lá uma mulher e tal, e se casa lá na banda de Nude, ele já funda lá uma cidade. Quem é essa mulher que ele se casou? Queridos, vamos imaginar aqui o seguinte: quanto tempo o casal ficou morando dentro do Jardim do Éden sem pecar? A Bíblia não diz. Agora, pense comigo, vamos na lógica da coisa aqui. Deus, ele cria o casal, ele plantou o jardim, essa coisa toda, enfim, cria o casal está lá dentro e 5 minutos depois já são expulsos. É isso? Seria ter uma infantilidade a gente pensar dessa maneira. Por que seria uma infantilidade? Porque a ordem para se multiplicar, a ordem para ser fecundo, quando Deus chama o homem de macho, está falando da sua sexualidade. Quando Deus chama a mulher de fêmea, está falando da sua sexualidade. E para essa sexualidade, verso 28 do capítulo 1, Deus os abençoa. Então o que Deus está fazendo aqui, senhores? Ele está sancionando a sexualidade do homem, tá? Está sancionando, dando start para a vida sexual do homem, visto que ele teria que se multiplicar, ele teria que ser fecundo, ele teria que encher a terra. Deus está dando sancionamento para isso. Então nós entendemos o seguinte, que dentro do Éden, até pela penalidade que a Eva recebe, aumentando as dores parturientes dela, foi uma das penas que ela recebeu, e essas dores têm que ser aumentadas a partir de um ponto, ou seja, as dores já existiam, mas não da maneira que Eva vai sofrer agora para ter filhos. Vocês me entenderam? Então isso dá a vazão para nós afirmarmos que dentro do Éden, o casal tiveram vários filhos e filhas, e quando a Bíblia deixa claro que o pecado entrou nesse planeta por um homem, a salvação também entrou por um homem. Nós entendemos do primeiro Adão, que é este Adão do Gênesis, e o segundo Adão, que é Cristo. O primeiro Adão, um fracassado pecador. O segundo Adão, um redentor. O primeiro Adão errou, o segundo Adão acertou. O primeiro Adão, ele foi tentado no Éden e fracassou, num lugar perfeito. O segundo Adão, ele foi tentado no deserto e venceu a batalha do deserto, Jesus. Então Jesus, ele nos redime daquilo que o primeiro Adão fez, já que a Bíblia declara que por um homem entrou o pecado no mundo, significa dizer que Adão, pecando, ele afetou todos os seus filhos. Então aqui do Éden não é expulso só o casal nessa premissa que eu apresentei para vocês, é expulso o casal e os seus filhos, e quando são expulsos, cada um vai para um lado, eles se espalham, e depois é que a Bíblia vai relatar que depois conheceu o homem, a sua mulher, e tiveram um filho, Caim, Abel, e assim sucessivamente. A Bíblia vai nominar esses dois filhos iniciais, tá? Depois outros que vão ser nominados, mas a Bíblia não nomeia. Agora imagine você se a Bíblia fosse nomear ou historiar todos os filhos que Adão e Eva tiveram dentro do Éden. Então a lógica do texto, quando a gente imagina, o primeiro homem é Adão, a primeira mulher é Eva, são expulsos do Éden, o Caim mata o seu irmão, foge para a terra de Nod, se casa, tem uma mulher. Quem é ela? Irmã dele. Provavelmente não. É a única alternativa que nos resta dizer nesse sentido. Alguns chegam até a citar, mas a tal de Lilith, não sei, não vou nem entrar no termo aqui, você já ouviu falar dessa besteira aí que não tem documentação nenhuma, bíblica, zero, nenhuma. Mas se alguém quiser citar tradição, que aquele pensa, aquele outro pensa, para mim pouco importa, eu só vou atrás naquilo que está escrito. Se não tiver escrito, meu amigo, eu não aceito não. Tá? Não tem como. E eu te aconselho a mesma coisa. O Paulo chega a dizer, ainda que eu ou um anjo do céu venha aqui e pregue outro evangelho, pode duvidar, tá? E pode chamar ele de anátema, tá? Paulo se coloca até ele, dizendo, olha, se eu pregar heresia para vocês, não aceitem, é anátema. E nesse caso específico, está muito claro o que o texto bíblico deixa para nós como legado da antropologia nesse sentido. O primeiro homem é Adão. A primeira mulher é Eva. Eles têm os seus dezenas de filhos, vamos colocar dessa forma, dentro do Jardim do Éden, povoam o Éden. Outra coisa, só para a gente pensar aqui, tá? A Bíblia não se ocupa nisso, mas só para a gente pensar, será que os animais se reproduziam no Éden também? Será que Adão nunca viu lá uma vaca prenha no Éden? Uma girafa prenha? Provavelmente que sim, gente.
com toda certeza. Ele era senhor dos animais. Olha quantas vezes o Adão viu, olha, tá lá um casal, mas ó, tá aparecendo outros aí, olha, veio da barriga dela ali, enfim. E evidentemente que sim. E quando a Eva chega, ou a varoa no Éden, evidentemente que o casal vai se reproduzir. E quando o Caim, infelizmente, assassina o seu irmão, ele foge, escapa, se casa e vai fundar uma cidade, a cidade de Nod, vai para a banda de lá, né? Para tentar, digamos assim, começar a sua vida novamente. Ou seja, dentro do Éden, quando o pecado entra, ele causa a expulsão da humanidade criada da época. E quem era essa humanidade? Os dois progenitores, o homem e a mulher, e evidentemente os seus filhos. Nós não trouxemos, assim por dizer, capítulo a capítulo, evidentemente. A ideia era tratar da criação tendo uma perspectiva antropológica, tá? A tricotomia do homem, a dicotomia do homem, ou seja, o homem corpo, alma e espírito, o homem parte material, parte imaterial. O primeiro ser humano criado na face da terra foi o Adão, segundo a premissa da Escritura. A primeira mulher criada na face da terra foi a varoa, tá? Enfatizando esse ponto porque a expressão Eva vai aparecer depois da queda, depois que são expulsos do jardim que estava plantado no Éden, que Adão vai dar o nome para a mulher de Eva. Lembrando que ele já só fazer uma lembrança aqui, lá no Éden, ele já havia dado o nome para os animais. E essa ideia é o seguinte: ele é senhor dos animais. Os animais lhe eram sujeitos. E vocês observaram que uma das penalidades da mulher foi se sujeitar ao marido também. Aí vem a simbologia, ele está dando um nome para ela. O nome dela é Eva agora, a mãe de toda a humanidade. E por aí vai. Nós entendemos também que as atividades, é bom frisar isso daqui, porque tem muita gente que pensa que o Éden é como se fosse um lugar de um culto todo espiritual, em que o casal não se olha, o casal não se toca. Irmãos, o casal no Éden era marido e mulher. O casal no Éden, traduzindo o que Deus falou para eles no verso 27 do primeiro capítulo, Deus está liberando, está sancionando as atividades sexuais do casal dentro do jardim do Éden. Ser fecundo, né? Se multiplicar, encher a terra, sujeitar ela, dominar. É isso mesmo que Deus está mandando o casal ter em termos de atividade. Então, aqueles que pensam, que colocam uma ultra espiritualidade no ambiente do Éden, coloca-se o Éden como se fosse um local de culto onde Deus estava lá 24 horas por dia, eles nem se olhavam, né? Porque estava ali na presença de Deus, só adoração. Não era isso não. Lembra quando Deus coloca o Adão no Éden? Deus manda ele cuidar da terra, para ele lavrar a terra, para ele, ou seja, cuidar dali. É isso que Deus manda ele fazer no jardim do Éden. Senhor dos animais, Deus que decreta dizendo não é bom que eu me esteja só. A sacada digamos assim, de casamento, de como se multiplicaria os seres humanos via sexual, né? Então é dessa forma que Deus quis, que Deus pensou, que Deus fez no caso, né? Então este homem que Deus fez lá do pó da terra, segundo a Bíblia, e um fato interessante é que o corpo humano, segundo a biologia, tem 17 elementos químicos. Ele pega aí um monte de terra, tem 17 elementos químicos também. Então, para você ver que a premissa da Escritura é verdadeira, veio do pó, vai voltar para o pó novamente. Então, a premissa é real, a premissa é verdadeira. Pois bem, isso posto, lembrando a criação ampla de Deus, Gênesis capítulo 1, criação específica de Deus, Gênesis capítulo 2, onde mostra a partir do verso 4, Gênesis 2, 4, até o verso 25, mostra aqui o Bereshit, ou seja, as origens do homem e da mulher, tá? Verso 4, esta é a genese dos céus e da terra, quando por Deus foram criados, quando o Senhor Deus os criou.
tá certo? Então, nesse sentido, aqui termina a genese da criação do, digamos assim, do habitat, da fauna e da flora, da natureza, o oxigênio, animais e tal. Então, aqui no capítulo 2, a partir do verso 4, vai centralizar a criação do homem, conforme foi feito o homem, e logo em seguida, a partir do versículo de número 18, é que Deus vai dar uma declaração, digamos assim, conjugal, uma declaração comunitária, uma declaração que eu vou chamar aqui de declaração sinestésica. Sinestésica por quê? Porque ele entende, o Senhor, que o homem precisa de calor humano. É exatamente isso, sinestesia. O homem precisa se casar, precisa ter uma esposa. Por isso que Deus diz aqui, ó, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora ou auxiliadora que lhe seja idônea. E o que é interessante, as irmãs que estão me vendo aqui agora, a palavra adjutora, cerca de proteção, muro em redor. Então o que Deus está declarando? Que o homem, me parece que o homem sozinho, ele está desprotegido. Ele só vai ter uma cerca, ele só vai ter uma proteção quando ele for devidamente casado. Quando ele estiver esposado com a mulher, é que ele vai ter uma adjutora, digamos, uma auxiliadora, que é a palavra cerca de proteção ou a palavra muro em redor. Então o muro que está circundando o homem, o muro que está em redor do homem é a sua esposa, é a sua mulher. E a Bíblia não diz que Deus ele deu um adjutor para a mulher. O homem não é cerca de proteção de ninguém, nesse sentido aqui que o próprio Deus alude para nós aqui. Na realidade, a proteção do homem é o contrário, a mulher que o protege. Lembrando um fato interessante que os homens que estão me vendo não fiquem chateados. A biologia diz que a mulher suporta 6 vezes mais dores do que nós homens. Ou seja, elas são mais fortes do que nós. Então Deus está colocando a parte mais forte aqui para ser adjutora. Claro que emocionalmente falando, a mulher tem aquela coisa o que se canta as canções seculares, mulher o sexo frágil, né? Parte emocional, evidentemente, mas nesse sentido aqui, podemos dizer que a mulher é o sexo forte. Ela é a fortaleza do homem, sendo o seu muro em redor, sendo a sua cerca de proteção. E a força delas é tão interessante que se torna até uma metáfora que eu vou fazer aqui. O homem, ele é frágil por natureza, ele é feito de barro, gente. A mulher, você sabe muito bem, ela é feita de osso, foi tirada uma costela do Adão, um pedaço dela. E o que é interessante, né? Deus podia fazer o mesmo expediente, né? Ele pegou o pó da terra e fez o homem, ok? Mas ele não pegou o pó da terra e fez a mulher. Ele pegou um pedaço do homem que já estava feito, tirou esse pedaço, segundo o texto bíblico, cremos dessa forma, evidentemente, e fez a mulher. Aí quando Adão vem vou chamar aqui de anestesia, da operação digamos, anestesia geral que Deus deu nele, fez cair um pesado sono, vamos chamar de anestesia geral. Ele acorda, levanta e quando olha para Eva, ele declara, né, esta é a final. Está no texto, né? Está inclusive, né? Esta é a final. Está aqui no versículo de número 23, Gênesis 2, 23. E disse o homem, esta, a final, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, olha o nome que ele está dando. É varoa, por conta do varão foi tomado. E eu acho interessante a expressão aqui, senhores, esta é a final. É como se ele estivesse dizendo, finalmente, né, Deus? Ouviu minhas preces, sei lá. Não, ele não orou no Éden pedindo para se casar. Mas quando ele diz esta é a final, é como se Deus estivesse preenchendo todas as suas expectativas. Porque ele nunca viu um ser parecido com aquele. Nunca viu. Ele olhou para aquele ser e depreendo eu que Eva, esteticamente falando, uma mulher perfeita, assim como Adão era perfeito. É uma mulher esteticamente falando belíssima, com toda certeza, né? Ele bate o olho e diz, finalmente, esta é a final, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Porque Adão entendeu, já que ele não viu o processo,
ele não viu Deus fazendo a Eva, ele entendeu que Deus não tirou ela do pó da terra. Porque se Deus fosse tirar do pó da terra a Eva, para que fazer cair um pesado sono sobre o homem? Então Adão entendeu, ela saiu de mim. Eu não sei se ele, quando veio quando acordou da anestesia, se ele tinha um buraco, um curado. Não, evidentemente que não tinha nada disso. Mas Adão entendeu que veio dele. Ele entendeu a declaração dele. E como se ele estivesse dizendo, finalmente ela saiu de mim. Ela saiu de mim, porque ele está dizendo que agora ele se tornou um casal monossomático. Monossomático com a Eva. O que é um casal monossomático, gente? Monossomático, mono, um só, somático vem de corpo, né? É dois corpos que agora viraram um corpo só. Aqui está o primeiro homem, aqui está a primeira mulher. Eu acho um fato interessante também, quase já fechando a questão, no verso 24, Adão diz: por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Como que Adão está dizendo isso se ele nunca teve pai e nunca teve mãe? Sabe o que está acontecendo aqui, gente? Ele está numa postura profética. Moisés registrou isso daqui. Ele está registrando. Isso aqui não é uma fala de Moisés, isso aqui é uma fala de Adão. E a Bíblia, Theopneustos, né, toda a escritura é inspirada por Deus. Moisés recebeu uma inspiração de Deus para detectar e para ser alvo da revelação do próprio Deus de quais foram as palavras de Adão. E Adão no Éden, sem ter senso do que é pai, do que é mãe, ele estava profetizando, gente, estava dando um vislumbre profético conjugal, que eu vou chamar agora, de qual seria os padrões dos futuros casamentos. O ato de deixar pai, o ato de deixar mãe e se unir à sua esposa, e os dois se tornando uma só carne, tá? Então Adão, ele está dando um vislumbre e está dando um parâmetro de como seria os futuros casamentos. E interessante o verso 25, que eles estavam nus, homem e mulher, e não se envergonhavam por isso. Então a gente observa, gente, que não é a nudez que traz vergonha para o homem, porque aqui é o seguinte: o casal está nu, mas sem o pecado da desobediência. Então o que causa vergonha não é a nudez em si do casal aqui, porque eles estavam nus e não se envergonhavam, mas depois que eles desobedeceram a Deus, comeram do fruto proibido, da árvore do conhecimento do bem e do mal, é que eles se viam nus, aí sim se envergonhavam. Tanto é que se envergonharam de Deus, foram se esconder numa moita, digamos assim. Se envergonhavam um do outro. Adão coseu, né, roupas de folhas de figueira e se vestiram, né, aquelas roupas toscas, porque estavam com vergonha, primeiramente um do outro, né, e aquela voz de Deus que ele sempre escutava no Éden: depreendo eu que Deus não está aparecendo isso aqui só para decretar um juízo para eles pelo pecado. Aquela voz sempre estava presente, né? E Adão, ele nunca temeu a voz de Deus, mas ele se esconde agora e dizendo ao Senhor: eu ouvi a tua voz e temi, fiquei com medo e me escondi. Mas por que se escondeu? A mulher que tu me destes. Então os senhores observam, né, que esse primeiro casal, daí, capítulo 3, são expulsos do Éden, com toda a história, a voz da serpente, a tentação que está aqui no capítulo 3, do verso 1 até o 7, os julgamentos que eles recebem, capítulo 3, do verso 8 até o 24. E a gente observa, entrando no capítulo 4, já estamos finalizando, as origens da civilização, quando começa a aparecer Caim e seus descendentes, e assim sucessivamente. E observa um fato interessante: coabitou o homem com Eva, sua mulher, né? Capítulo 4. Esta concebeu e deu à luz a Caim, tá certo? Aqui começa o registro do nome dos filhos que eles tiveram fora do Éden, botando aquela premissa que eu já falei para vocês, dentro do Éden, pela lógica dos textos, pela ordem que receberam, pela missão que receberam, por assim dizer, de Deus, tiveram filhos e filhas dentro das cercanias do Jardim do Éden. E claro, esses filhos não foram historiados, mas depreendemos, conforme a Bíblia nos atesta, o primeiro homem é Adão, a primeira mulher é a varoa ou a Eva. Evidentemente que essa mulher que Caim vai se casar futuramente
é uma das pessoas, sendo uma das irmãs dele provavelmente, que foram expulsos também do jardim do Éden. Aqui no capítulo 3 está relatado, infelizmente, a queda que desencadeou na humanidade uma problemática seríssima, problemática do pecado. Mas aqui estão, digamos assim, as dinâmicas da derrota do primeiro Adão, e a Bíblia também vai nos relatar com cores muito vivas a vitória do segundo Adão, ou seja, a vitória de Cristo, que equacionou o problema do pecado, nos aproximando novamente do Criador. Que Deus em Cristo abençoe a todos.